Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu estarei revestindo aí, iniciando, né, o passo a passo para revestir esta caixa. Então estarei cortando o tecido com vocês, passando termolina. Automaticamente vocês vão poder ver aí todo o passo a passo e depois também aí toda a decoração que eu estarei fazendo nesta caixa livro. Eu estou aí com bastante ideias para esta caixa livro e vai ser bem legal aí compartilhar com vocês essas dicas. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, por favor, ative o sininho de notificação para que o YouTube possa avisar você toda vez que eu postar uma videoaula nova, ok? Então, vamos já iniciar aí a videoaula cortando o tecido. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui o corte do tecido. Eu estou aqui com dois tecidos, um roxinho e um branquinho, floridinho, bem delicado. Esse roxo eu vou usar para a parte aqui externa da caixa e o branquinho para a parte interna. Esta é uma caixa de cartonagem, porém, da mesma maneira que eu vou cortar o tecido aqui para esta caixa de cartonagem, você pode aí também aplicar a mesma técnica para cortar aí uma caixa livro sendo de MDF, não muda nada, tá? Esse tecido aqui, ele é um tecido no tamanho 30 por 35 centímetros, tanto o roxinho quanto o branco, tá? Então, puxar um pouquinho aqui, porque eu vou colocar minha caixa aqui no cantinho, já calculando que dá pra dobrar. Deixa eu virar, gente, pra ver se dá pra me mostrar melhor pra vocês. Ó. Eu vou virar assim, vou calcular bem a mais, tá? Vou deixar sobrando um meio centímetro aqui. Aqui também, à frente, né? Deixa eu virar assim pra conseguir mostrar pra vocês, gente. Porque eu estou filmando a aula sozinha, minha filha está na escola, então eu coloquei o celular aí no tripé para conseguir aí filmar para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou dobrar também para mim poder marcar e cortar uma tira de fora a fora para conseguir revestir aí a parte de fora da caixa com um tecido só sem ter emendas. Pronto, eu dei uma marcadinha bem aqui. Conferindo novamente, né? Eu gosto sempre de marcar de uma forma que vai ficar sobrando. Então, eu vou cortar de fora a fora uma tira, porque depois eu vou fazer isso. Vou revestir desta maneira. Então, vou precisar apenas de uma tira comprida para forrar tudo isso aqui. Como eu já medi aqui, né, eu dei uma marcadinha, deixa eu virar pra mim. Vou pegar minha tesoura aqui, vou cortar o meu tecido, vou cortar um pouquinho fora da marca. E vou cortar aí de fora a fora. Eu gosto sempre de ir dobrando o tecido desta maneira, porque isso ajuda a manter aí a reta na hora do corte, né? Pronto. Com essa tira, eu sei que eu vou conseguir revestir a minha caixa por completo. Só que aqui, olha, vai sobrar ainda um bom tanto, né? Mas aí, olha, eu nem vou cortar, vou deixar sobrando desse jeito mesmo, porque eu vou passar termolina. Na hora que for para revestir, aí eu corto este a mais, tá? Então, pra parte de fora, bem facinho, né, pessoal? Olha, um tecido, uma tira só, eu consigo aí revestir a parte de fora toda da caixa livro. Agora, eu vou cortar o tecido branco pra parte interna da minha caixa livro. Eu vou me basear aqui, olha, por essa largura aqui branca. Vou pegar a minha régua e medir aqui. Então, tem cerca de 13 centímetros e meio essa parte branca interna, né? Deixa eu ver aqui. Aqui já dá 14 centímetros. Eu vou cortar
uma tira, então, com 15 centímetros, porque assim eu terei tecido de sobra para poder acertar e é bem melhor trabalhar aí com um tecido um pouquinho maior, né? Então, eu vou cortar de fora a fora aqui uma tira com 14 centímetros, 15 centímetros para ficar maiorzinho. Então, deixa eu já marcar aqui, vou pegar este tecido branco, porque eu sei que precisa ser 15 centímetros, né? Essa régua é bem pequenininha, pessoal, ela tem 15 centímetros, na verdade. Então, daqui a aqui já deu 15 centímetros. Vou cortar de fora a fora e daqui a pouco eu meço ali dentro. Pra ver se eu tenho que cortar até o final. Desta maneira, fica mais fácil, né? Por quê? Olha, como eu medi aqui a largura da caixa, eu consigo, ó, tô com um tecido aí bem maior, tá vendo? Mesmo que ele encolha um pouquinho, depois que passar a termolina, não tem problema, porque eu tenho tecido a mais aqui, então não tem problema caso venha encolher. Pessoal, eu quero revestir essa parte aqui da tampa, do fundo, e também aqui do lado de fora com uma tira também. Então, quer dizer, aqui, aqui e aqui tudo, com uma tira só. Então, vai ficar mais ou menos isso, ó, vai sobrar bem pouquinho. Então, eu sei que eu posso cortar de fora a fora aqui assim, olha. Porque eu vou utilizar essa tira praticamente toda, talvez só sobre aí 1/2 centímetro, né? Maravilha! Então, aqui tudo tá, já tem o tecido cortado, né? Aqui, o fundo, a lateral de dentro e a lateral também de fora. Porém, falta desse lado e desse, as laterais, né? Então, eu vou pegar este outro tecidinho e vou cortar o tecido para lateral, medindo aqui dentro, deixando sobrar um pouquinho, trazendo o tecido para fora e marcando, deixa eu virar para vocês verem, acertando aqui dentro, para não correr risco de faltar tecido aqui dentro. E aqui, vou fazer uma marcaçãozinha assim com a minha tesoura. Vamos ver se marcou bem. Marcou. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Tem uma marcação aqui. Vou cortar nessa marcação. Claro, estou cortando um pouquinho a mais. Vou cortar duas. Uma para cada lateral, né? Pronto. Ó, ficou esse tecido. Grudou o tecido, pessoal. Ficou o tecido, então, cortado para essa lateral, para essa outra lateral. Maravilha. E o tecido aqui, que vai ficar em todos os lados. Então, para a parte aqui da caixa, eu já tenho tecido, tanto para a parte interna, que são esses tecidinhos aqui, quanto para a parte externa, que é esse, tá? Então, lembrando que com apenas 2 tecidos no tamanho 30 por 35 centímetros, eu consigo revestir uma caixa livro no tamanho 12 por 15 centímetros, ok? E ainda sobrou um pedacinho de tecido branco, que eu vou fazer um detalhe aqui na tampa, em cima do tecido roxo, e que vai ficar lindíssimo. Eu já tenho aqui um papelzinho, que é o meu molde. O tamanho desse papel é 6 por 6 centímetros. Eu vou pegar esse tecidinho aqui que sobrou e vou cortar. Deixa eu só acertar aqui. Tirar essa parte do tecido aqui. Eu vou cortar um tecido, gente, maior do que este, porque depois eu vou precisar colocar pra dentro desta maneira. Depois vocês vão entender o porquê na hora da decoração, tá? Então, eu também vou cortar esse tecidinho aqui, assim, quadradinho e maior,
pro detalhe aí da tampa. E eu também vou passar termolina nesse tecidinho aqui do detalhe, ok? Depois eu vou usar um isoporzinho, vou colar este detalhe aqui, enfim, isso tudo aí vocês vão ver depois aí na decoração. Então, essa parte do cortar o tecido para a caixa já está ok. Agora, vamos para a próxima parte, que é o quê? Passar termolina e colocar no varal para secar. Já estou aqui com a minha termolina preparada. Eu tenho receita aqui no canal, né? Tem um vídeo aula ensinando aí a fazer essa termolina. Eu vou deixar o link aí na descrição e também no final do vídeo, ensinando como fazer a termolina, tá? Toda vez que nós vamos trabalhar aí com composê com 2 tecidos, sempre o ideal é passar a termolina primeiro no tecido claro e depois no tecido escuro. Porque se o tecido escuro soltar tinta, nós já passamos a termolina no tecido claro, já colocamos no varal para secar, então mesmo que solte tinta, depois não tem problema. Agora, já pensou começar pelo escuro? Aí ele solta tinta, depois você coloca o tecido branco na mesa para passar termolina, o branco ou uma outra cor clara vai acabar pegando aí a tinta do tecido escuro. E a maior parte dos tecidos lisos e escuros, eles soltam tinta. Então, por isso, o ideal é deixar sempre o tecido escuro por último, tá? Fica essa dica aí muito importante. Tecido claro, sempre passe termolina primeiro. Então, aqui eu vou passar termolina, o tecido ele tá pro direito pra cima. Não dá, talvez, pra ver tão bem, porque a minha mesa é branca e o tecido aqui também é branco. Mas ele está com direito pra cima, ok, pessoal? Então, ó, vou passar a termolina rapidinho. É só ir passando, esticando, né? Desse jeito, passe em todo o tecido, não deixe nenhum lugar aqui do tecido sem termolina, tá? Aí você pode me perguntar, Elaine, mas por que termolina? Gente, tem tantos benefícios quando a gente passa termolina assim no tecido, sabe? Porque a gente ajuda a impermeabilizar o tecido fica mais firme na hora de trabalhar com ele. Então, em tudo por tudo, ele não fica desfiando. É excelente passar termolina, né? Então, eu particularmente passo em quase todos os meus tecidos. A não ser, claro, o veludo. O veludo não pode passar termolina, né? O courino, nenhum tipo de courino também se passa termolina. Então, tirando esses tecidos, os demais, praticamente todos passa termolina, tá? Então, ó, passei no tecido maior, agora eu venho colocando os outros tecidos menores para absorver aí a termolina do tecido de baixo. Ele não precisa ficar encharcado, tá? Então, vou fazer esse mesmo processo aqui nesses 2 tecidinhos e já volto com vocês. Eu já tirei o tecido branco daqui, coloquei no varal, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E agora, eu vou passar a termolina nesse tecido roxo. Sempre passe a termolina, assim, com o tecido bem esticado, porque se você passar a termolina, né, com o tecido com alguma prega, né, digamos que ele esteja meio emboladinho assim, e você acabe passando a termolina e criando um vinco, gente, esse tipo de marca depois não há ferro que tire, tá? Então, para passar a termolina, passa assim, ó, deixando o tecido bem esticadinho mesmo. E claro, depois que esse tecido secar, você pode sim colocar, né, ao sol, não tem problema nenhum. Depois que secar, precisa passar aí com um ferro brando pra tirar a aspereza que fica, né, quando a gente passa aí a termolina no tecido, ok? Então, passa um ferro, porque aí você vai ver que o tecido não vai ficar áspero nem nada e fica excelente para trabalhar. É outra coisa quando a gente passa termolina assim no tecido, né? Para trabalhar o acabamento, fica lindo, lindo. Para quem já me segue aqui no canal há mais tempo e sabe
né, o quão é maravilhoso passar a termolina no tecido, por favor, comente aí, deixe o seu comentário, né, aí, para que as pessoas que estão começando agora possam ver realmente que não é algo que só eu gosto, né, de passar termolina aí no tecido. Muitas outras artesãs e artesãos também, homens que trabalham com MDF ou com cartonagem, gostam sim e acham importantíssimo passar termolina no tecido. Então, se você é esse tipo, né, de artesão ou artesã, comente aí, porque isso é muito importante. As pessoas que estão começando agora ver, né, que é um processo assim fundamental passar termolina no tecido. Agora eu vou pendurar esse aqui também no varal e já mostro para vocês. Pessoal, coloquei aqui do lado de fora para secar, tá? Tá um dia nublado hoje aqui, mas mesmo assim, como tá quente ainda, daqui a pouco já tá sequinho. De um lado eu coloquei os tecidos branco, pendurado, bem esticadinho, e do outro, meio distante, né? Eu coloquei o tecido roxo para não um encostar no outro, justamente para não correr o risco de manchar, ok? Então, estendam sempre assim o tecido de vocês, bem esticadinho e separado, o tecido claro aí do tecido escuro. Agora é deixar secar para depois passar o ferro e começar já a revestir a caixa e decorar.